Aí, boa noite, sejam bem-vindos então. Vamos começar a nossa aula de engenharia de software. A gente começou a ver na aula passada a questão dos métodos ágeis de desenvolvimento, tá? E o que elas se propõem de diferente. E começamos, né? Vimos a ideia por trás do funcionamento dela, que é a questão de você desenvolver os projetos de software de uma maneira mais inteligente que permitam aos teus clientes que eles tenham acesso a produtos, né? Antes de que você tenha necessidade de terminar completamente o desenvolvimento deles. Mais ou menos o que essa figurinha mostra. Tá? O cliente não pode fazer nada com uma roda e nem com as duas rodas e nem com o carro sem nada. Ele só vai poder usar o sistema lá no final quando você entregar o carro completo. Já na segunda ideia seria você começar desenvolvendo algo bem simples, mas que já é um meio de transporte e vai evoluindo e o teu cliente começa a ficar feliz com o teu trabalho mais cedo, tá? Então aqui ele já, opa, já dá para se movimentar por aí. Aqui também. Aqui já melhorou bastante. Ah, então aqui eu já tenho uma qualidade melhor, tá? Essa é a diferença. Nós começamos a ver o funcionamento do Scrum, que não é a única metodologia ágil existente, mas é com certeza uma das mais difundidas no mundo hoje. Então, ela possui treinamentos específicos sobre Scrum, existem certificações de Scrum no mundo. Então, é um conteúdo bem interessante de que vocês aprendam e entendam, tá? Para as outras, por exemplo, o Extreme Programming, que é o XP, chamado de XP, a gente já não tem toda essa organização. Então, a gente não tem, é mais difícil você conseguir cursos, é mais difícil você conseguir certificações. Então, o mercado de trabalho acaba sendo não mais restrito, mas talvez menos organizado. Tá? E aí, o Scrum nasceu para equipes de desenvolvimento de software, mas hoje é aplicado a qualquer tipo de negócio ou projeto. Tá? Como eu dei exemplo para vocês na aula passada, a gente conhece muitos projetos de marketing, por exemplo, que utilizam fragmentos ou grande parte, às vezes, da metodologia Scrum dentro do desenvolvimento do projeto. Divide o projeto em fases chamadas de sprints ou iterações. Tá? A ideia, mais ou menos, do Scrum é algo parecido com isso aqui. Então, nós temos a visão, nós temos as histórias contadas pelo cliente, tá? E a gente, com isso, cria um backlog do produto, tá? Que vai ser um artefato que nós utilizamos para representar as coisas que devem ser desenvolvidas para que o meu produto seja considerado completo. Tá? A partir daqui, tendo um produto, um backlog do produto, eu vou para o backlog, né? Eu seleciono o que vai para ser desenvolvido nesse sprint. Isso vai para dentro do backlog do sprint e eu vou fazer esse sprint, que é a tradução mais simples para sprint seria um tiro, né? Uma corrida. Então, uma corrida de 100 metros rasos é um sprint. Um sprint no Scrum é um processo aí de 2 a 4 semanas, dependendo do tamanho do projeto, do tamanho da equipe, das preferências da equipe, tá? Subdividido em Scrums diários. São Scrums de 24 horas para que você faça realmente o desenvolvimento dessas funcionalidades. Ao final disso tudo, eu tenho uma nova funcionalidade, uma nova interação no meu produto, e essa funcionalidade está desenvolvida, pronta, testada, talvez para já entregar para o usuário utilizar, ou talvez para que eu possa colocar mais funções nela, para que ela fique pronta a nível de eu poder entregar para o usuário. A ideia do sprint é, ao fim de todo sprint, entregar um produto melhor para o cliente. Mas às vezes acontece de que você escolheu para esse sprint ser algo um pouco grande demais, que você não consegue dar conta naquele sprint. Não é o ideal, não é a ideia do sprint. O sprint
A ideia é justamente dividir em algo que você vai conseguir finalizar nessas 4 semanas. Mas às vezes ocorre de você não ter um produto pronto para entregar para o cliente. De qualquer forma, nós fazemos a revisão e a retrospectiva desse sprint e voltamos no início. Tá? Planejamos um novo sprint, escolho os produtos os itens do backlog dos produtos, faço o backlog do sprint e sigo toda essa linha de novo. Tá? Essa é uma visão um pouquinho visual de como essa ideia do Scrum funciona. O Scrum tem 3 pilares. Tá? Transparência, que mostra, que diz, né, que aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos responsáveis pelos resultados. Qual é a ideia, pessoal? Todo mundo que está trabalhando no projeto precisa ter disponível para si todas as informações necessárias para desenvolver a parte dele do projeto. Tá? Por mais que você tenha, às vezes, algumas informações, alguns dados, alguns detalhes que sejam talvez confidenciais ou sejam restritos ou alguma coisa assim, isso precisa ser analisado antes de chegar na etapa de ser utilizado e desenvolvido, para que quando qualquer pessoa assumir a responsabilidade de desenvolver algo que tem alguma informação restrita ou, né, não aberta aí, isso precisa ser corrigido. Tá? O Davidson vai desenvolver a parte financeira da empresa. Beleza? Então ele precisa, quando começar a desenvolver a parte financeira, ela precisa ter todas as informações financeiras. Precisa ter todos os tipos de coisas que a empresa vende, ele precisa ter todas as informações necessárias, que sejam necessárias para desenvolver aquela etapa do sistema. E depois ele vai ter que desenvolver um sistema de entrega de carregamentos. Beleza, então ele precisa de todas as informações que são necessárias para quando eu vou chamar um caminhão para carregar, para fazer esse delivery, por exemplo, né? Essa entrega de material. Então, isso é algo que muitas vezes a gente se depara com problemas em projetos de desenvolvimento. Por quê? Porque às vezes ocorre, dependendo da empresa, a empresa tem um contrato de sigilo com algumas informações, e isso dificulta a equipe de desenvolvimento, às vezes, a fazer o seu trabalho. Tá? E não só isso, não só com dados. O Scrum prega a transparência, especialmente entre a equipe. Tá? Deu um problema no Scrum diário, e isso vai levar a eu ter que refazer alguma parte do código, descobrir um bug que fui eu mesmo que gerei. Isso precisa ser transparente. A equipe tem que se confiar a ponto de poder chegar para o chefe e dizer, no sprint anterior, nós fizemos, né, codificamos uma parte do software, foram 8 horas codificando, e depois, conversando, nós descobrimos que não foi a melhor forma, não foi a maneira correta, e vamos precisar refazer. Vai extrapolar um pouquinho nosso prazo, beleza, mas eu preciso ter essa transparência. Eu preciso da equipe inteira trabalhando junto, especialmente pelo fato de que o Scrum prega que o teu cliente tem que estar dentro das reuniões, o teu cliente tem que estar dentro do projeto. Tá? Então, por isso, as coisas têm que ser totalmente transparentes, tanto pelo cliente, para que a equipe tenha a garantia de que está desenvolvendo o software da maneira correta e da maneira que vai atender as necessidades do cliente, quanto o contrário. O cliente está ali participando da reunião, não é de bobo, não é de enfeite, é porque ele precisa ter as informações, ele precisa ter as questões que impactem o prazo, as questões que impactem os custos, as questões que impactem a qualidade do produto. Tudo isso precisa ser transparente e ser repassado de um para o outro sem que você tenha barreiras significativas que possam dificultar a tua comunicação dentro da equipe. Tá? E outro pilar da Scrum é a questão da inspeção. Tá? Os usuários da Scrum devem frequentemente inspecionar, escrevi errado ali, os artefatos Scrum e o progresso para detectar variações. Tá? Estamos desenvolvendo no sprint de hoje a funcionalidade tal, o empréstimo de livros na biblioteca. Beleza, então conforme as pessoas estão desenvolvendo, alguém tem que ser eleito para fazer inspeções sobre aqueles materiais.
Tem que ver se o padrão de layout dessas telas está seguindo o padrão de layout do resto do sistema. Se as restrições que o usuário levantou estão sendo cumpridas. Então, tem toda uma quantidade de informações que precisa ser verificada. Aí o Scrum ele prega que a gente não espere para fazer essas verificações lá no final, quando o código está pronto. Terminei 90% do meu sistema, beleza, agora vou verificar para ver se está atendendo. E aí, na primeira funcionalidade, eu acho um erro, um bug, um defeito, ou um problema, né? Que dificulta todo, que vai levar a mudanças em grande parte do que já foi desenvolvido. Não, mas peraí, não era melhor eu ter feito essa inspeção lá no começo e descoberto isso lá no começo? Então, a ideia do Scrum é manter esses olhos atentos aí para as coisas que são produzidas, para a qualidade das coisas que são desenvolvidas, para o funcionamento das coisas desenvolvidas, para os padrões que eles sejam seguidos e tudo mais. Tá? Mas essas inspeções devem ser frequentes no decorrer do projeto e das sprints e tudo mais, mas não devem ser tão frequentes a ponto de chegar a atrapalhar a execução das tarefas. Tá? Estamos hoje com a equipe inteira fazendo a inspeção de tudo que foi desenvolvido. Beleza, mas quando que a gente vai acabar? Nós precisamos dar continuidade ao desenvolvimento do projeto. Tá? Então, por isso, também, essa inspeção deve ser paralela e no decorrer do projeto todo. E não, de repente, eu parar o projeto para pôr todo mundo para inspecionar. Tá? E a pessoa que faz, ou as pessoas que fazem essa inspeção, elas precisam ter uma experiência, uma certa experiência com isso, para poderem ter a visão do que o Product Owner quer, o que foi levantado do dono do produto, o que virou o nosso backlog aí e como isso vai ser implementado. Porque não adianta ele olhar para a tela e falar, pô, tá bonito. Não, cadastra empréstimo mesmo, né? Atende. E aí ele vai ver, não, mas o cliente tinha pedido que o cadastro do empréstimo fosse feito com a carteirinha e não digitando o código. Putz, então eu precisava ter essa informação. Tá? Então não adianta o inspetor, essa pessoa que pode ser a mesma em todas as sprints ou mudar a cada certa quantidade de sprint, não adianta ele ser afobado a ponto de não ler as informações, não ler a documentação, não ler o backlog, seja o backlog do sprint ou do produto, para saber o que se espera daquilo que ele está inspecionando. Tá? E o terceiro pilar, a questão da adaptação. O Scrum é um framework que ele preza muito pela adaptabilidade do projeto. Nada quando você está falando de Scrum é fixo, definitivo, nada. Você desenvolve da melhor maneira possível para atender as necessidades que o teu cliente te trouxe. Porém, a partir do momento que por qualquer razão foi detectado que eu preciso adaptar esse requisito, eu preciso adaptar essa tela, eu preciso adaptar essa função, eu preciso adaptar alguma coisa, alguém vai lá, não vai fazer agora. Tá? Cadastra lá no backlog do produto essa alteração, e isso vai entrar no próprio ciclo do Scrum para que uma hora seja corrigido também em algum dos sprints aí. Tá? Então, o formal, o texto diz que se um ou mais aspectos do projeto se desviou para fora dos limites, o processo ou material deve ser ajustado. Por N razões. Né? Pode ser que o programador que desenvolveu não tinha tanta experiência e por isso ele desenvolveu de uma maneira meia boca. Logo, precisa ser corrigido depois. Se desviou, está fora dos limites de qualidade, limites de desempenho, está fora dos limites do projeto. Né? Ou porque por algum motivo o requisito mudou. O cliente mudou de ideia, a empresa do cliente cresceu, a legislação vigente sobre isso mudou, não sei, mudou. Preciso adaptar. Tá? Por quê? Porque a ideia do Scrum é quando eu chegar no fim do produto, na entrega do produto, no final desse desenvolvimento, na entrega final, digamos assim, se bem que a gente não tem essa entrega final, a ideia é que isso fique sendo melhorado sempre que for detectada alguma necessidade de adaptação, mas a ideia é que o mais cedo possível nós cheguemos a atender ou 100% das necessidades do cliente ou muito perto disso. Tá?
E a adaptação é muito importante para isso, porque às vezes o próprio cliente, quando vai usar um sistema, você vai lá, instala e fez exatamente do jeito que ele falou. Você fez, ó, gravou o que o cara falou, transcreveu e fizeram exatamente da forma que ele disse. Às vezes você instala esse programa lá na empresa dele e ele começa a usar e 2 dias depois ele te liga, viu? Eu sei que você já desenvolveu essa parte de empréstimo de livros aí, mas não ficou bom. Eu sei que você fez do jeito que eu queria, mas coloquei os funcionários para usarem aqui e não dá. Não dá, eles se enrolam muito, a tela não sei o quê, esse processo que você precisa fazer para fazer o empréstimo tá do jeito que eu queria, mas não tá legal. Talvez se a gente adaptar algumas coisas, né, o teu cliente vai descobrir somente quando for utilizar propriamente dito o sistema. Beleza? O framework Scrum é composto por algumas coisas, basicamente 3 categorias de coisas. Tá? Papéis, eventos e artefatos. Os papéis a gente até já deu uma olhadinha neles na aula passada, eu vou dar uma repassada rápida para vocês, só para a gente não, não pular, né? Eu reordenei esse pedaço dos slides porque eu acho que ficou melhor assim. Então eu fiz essa separação. Os eventos, as coisas que ocorrem e os artefatos. A ideia, vocês vão notar, pessoal, que sempre que a gente falar sobre métodos ágeis, os métodos ágeis eles não são somente a ideia de você, vamos modelar o sistema da seguinte forma, vamos. Não, eles tentam criar todo um ambiente para que esse desenvolvimento desse produto, não vamos nem falar só de software, seja atingido no final do processo todo com sucesso. Tá? Então, né, algumas metodologias ágeis, por exemplo, dizem que as reuniões com as equipes devem ser feitas em pé. Ponto. Não, Davidson, mas o que isso tem a ver com o desenvolvimento de um software? Não tem. Mas é notado, é notório, é notável que se a gente fizer a reunião da equipe em pé, a reunião vai ser muito mais curta e muito mais direta ao ponto. O pessoal em pé não vai ficar fazendo piadinha, ficar 2 horas trocando informação desnecessária. O cara vai direto nas informações que são necessárias. Né? Ou então existem metodologias que dizem que a programação deve ser feita em pares. Nunca o cara deve programar sozinho. Em um computador tem que ter sentado programando um programador e atrás dele outro programador ajudando com a programação. E de preferência que o cara que esteja atrás seja o que tenha maior conhecimento sobre a ferramenta, os métodos e o projeto. A ideia é qual? A ideia é que, primeiro, treinar o máximo possível a pessoa que está desenvolvendo. Segundo, controle de qualidade, inspeção constante. Esse cara está ali atrás, né? Ó, você fez errado, você não sei o quê. E terceiro, ter uma equipe que possa sofrer mutações sem grandes impactos. Né? O Davidson é meu programador principal, beleza. Um mês por ano o Davidson precisa tirar férias. E aí? O que acontece com os seus projetos? Estão parados? Não, mas daqui um mês ele volta. E aí? O que faz, cara? Como é que funciona? Entende? Então a ideia é, se o Davidson programou em par com alguém, essa pessoa que estava programando junto com ele aprendeu muito no decorrer desse processo e pode cobrir essas férias ou coisa assim, sem maiores problemas. Óbvio que isso vai depender do tamanho da equipe, pessoal disponível, investimento necessário, tudo. Mas são coisas que algumas metodologias de programação ágil definem para a gente que não tem nada a ver com programação. Até o uso de metáforas. Comunicação com o cliente deve ser baseada em metáforas para explicar melhor como que as coisas funcionam, porque o cliente pode não ser muito bom em linguagem técnica. Né? Quando vai falar, você tenta substituir por metáforas o máximo possível, para dar exemplos que esse cara consiga entender. Não, olha só, imagina que você está fazendo no papel, e aí então você faz esse tipo de comunicação, certo? Só para vocês entenderem. Métodos ágeis, nós vamos ver coisas que não são exatamente baseadas, né, ou envolvidas com a programação. Por isso que o Scrum tem sido adotado por projetos de diversas categorias no mundo inteiro, tá? Inclusive para empresas, e aí entra a atividade que eu vou passar para vocês para a semana que vem, tá?
só para dar uma adiantada, o que eu espero? Já pedi para vocês se cadastrarem na palestra de abertura do Intec, que vai falar sobre startups, e eu quero que vocês deem uma analisada rápida no que nós vimos do Scrum, podem pesquisar na internet mais informações sobre ele, e ver como isso poderia ser utilizado para controlar o desenvolvimento e a expansão de uma startup. Você vai pegar a informação que o cara vai passar na palestra para vocês, vai pegar o que nós vimos com relação a Scrum e as metodologias ágeis, e vai ver se a aplicação da Scrum para o desenvolvimento, a criação e a expansão de startups poderia levar alguma vantagem ou não. Tá? Então, só para deixar já adiantado para vocês, o link para a inscrição já mandei para vocês, eu já pedi para o Alex dar uma olhadinha para mim se alguém se inscreveu, ele falou que bem pouca gente até agora, então eu preciso que vocês se inscrevam para que vocês possam fazer essa atividade. Tá? A palestra de abertura vai ser na sexta-feira que vem. Portanto, quarta-feira que vem, nós não vamos ter a aula de engenharia. Vai ser substituída pela participação nessa palestra. Tá? Só para deixar vocês bem a par do que a gente vai fazer. Papéis. Papéis, o primeiro papel é Product Owner, é o dono do produto. É aquele cara que representa o interesse do cliente. Tá? É aquele cara que entende do que vai ser necessário, do que vai ser desenvolvido e do que a empresa ou o cliente espera desse contrato de desenvolvimento, dessa criação desse produto que vai ser criado. Tá? Intervém na parte funcional, o Scrum, que é esse cara lá dentro, participando das reuniões e dizendo, não, eu prefiro que seja feito do outro jeito. Tá? Define as funcionalidades do produto final e redefine as prioridades das tarefas dos produtos específicos à medida que os sprints avançam. Beleza? Aqui eu vou passar mais rapidinho aqui nos papéis, porque os papéis a gente já tinha visto e discutido um pouco mais na aula passada. O Scrum Master é o gerente do projeto normalmente, é o cara que mais tem experiência não no projeto, mas na metodologia Scrum. Por quê? Porque é muito comum em processos de desenvolvimento onde você utiliza alguma forma de burocracia, de controle, de gerenciamento, que as pessoas logo acabem, preciso corrigir um probleminha aqui que apareceu, mas não vai dar tempo de fazer todo o processo, todo o método, tudo não sei o quê. Eu vou pular aqui essa etapa e vou fazer. Não, mas peraí. Nós estamos utilizando uma metodologia Scrum que utiliza, ou um framework Scrum, que utiliza etapas de controle para garantir a qualidade final. Então, você vai fazendo uma correção? Vai. Isso vai entrar no próximo sprint. Nem que seja o próximo sprint diário. Ou vamos lá e vai entrar no próximo sprint semanal. Beleza? Então, vamos organizar as coisas para que o Scrum, para que os métodos e as metodologias defendidos pelo Scrum sejam seguidos. Tá? Promove a interação, trabalho independente e a comunicação. Então, ao mesmo tempo que ele promove o trabalho em equipe, ele também promove o trabalho independente quando isso for necessário. O Davidson está desenvolvendo uma parte do código que não necessita de integração, não precisa de discussão, não, ele está ali. Então, vai lá, cara, baixa a cabeça aí, codifica esse negócio para a gente chegar no nosso resultado. Como um treinador, como um coach, né? Ele ajuda a equipe a avançar enquanto procura a melhoria constante. Tá? E aí nós temos a equipe, que é a equipe que vai fazer pôr a mão na massa. Não só de desenvolvimento, tem gente que chama de equipe de desenvolvimento, mas aqui entram também analistas, engenheiros de software, toda a restante da equipe necessária para fazer esse projeto andar. Beleza? E aí nós vamos para os eventos. E nos eventos é que a gente tem o grosso de como o Scrum funciona. Tá? O Scrum é dividido, um projeto que utiliza o Scrum, o framework Scrum, para ser desenvolvido, ele é dividido em sprints. Tá? Cada etapa do desenvolvimento é chamada de um sprint. Ele é um sprint. Ele deve ter uma duração pré-definida, não dá para ficar mudando. Essa semana vai ser um sprint de 2, na próxima vai ser um sprint de 4 semanas. Não, define de acordo com o projeto. Vai ser 2 semanas? São 2 semanas. Tá? Essa definição precisa de um pouco de experiência, de um pouco de estudo do Scrum Master, principalmente, mas é algo que é definido e depois acaba sendo difícil de mudar.
o número de sprints e sua duração são definidos após o enquadramento do projeto. Então, quando eu entrevisto os clientes, falo com o Product Owner, converso com todas as pessoas envolvidas, já tenho uma ideia maior, já saiu daquele genérico, não, já tem específico, é assim, assim, assim que a gente vai fazer. Então, aí a gente acaba pensando em como vai ser o número de sprints e a duração de cada sprint. Tá? Onde a visão do produto final, lista de elementos a serem desenvolvidos e o tempo necessário para desenvolvê-los são estimados ou determinados. Tá? Tem coisas que você não consegue determinar tão de antemão, mas você faz pelo menos uma estimativa. Ó, essa funcionalidade eu preciso de uma semana. Beleza, essa outra funcionalidade eu desenvolvo em 3 dias, rapidinho. Beleza, esta outra funcionalidade eu preciso de 4 semanas para desenvolver, não tem choro. Beleza. Então eu faço as estimativas, faço as definições e organizo tudo isso dentro, das sprints. Tá? E aí, o sprint tem algumas etapas bem definidas. A primeira delas é o planejamento do sprint. Tudo começa com o planejamento do sprint lá no começo. Então, a equipe de desenvolvimento, Product Owner e Scrum Master se reúnem. Essas reuniões têm nomes, a gente já vai ver isso, mas eles se reúnem para definir, principalmente, o objetivo do sprint. Tá? O que se espera desse sprint? O que se espera dessa etapa, dessas 2 semanas? Implementação do cadastro de livros e clientes no sistema. Bom, esse é o objetivo do sprint. Correção de bugs encontrados nas etapas anteriores. Bom, esse é o objetivo do outro sprint. Implementação do módulo de financeiro. Outro sprint. Tá? Então, define-se o objetivo. O que vai ser? Tá? Uma frase, uma diretriz do que vai ser feito. Quais elementos do backlog que podem ser entregues? Então, aqui a gente já vai ver direitinho o que é o backlog, mas aí a gente vai escolher da lista de coisas que eu preciso fazer, o que pode ser encaixado nessa semana. E aí eu preciso levar em consideração muitas coisas. Imagina que eu tenho um quadro com todas as coisas que ainda precisam ser desenvolvidas no meu sistema. E eu já fiz algumas estimativas. Para isso aqui, eu preciso de 3 dias. Para isso aqui, eu preciso de 5 dias. Para isso aqui, eu preciso de 2 semanas. Para isso aqui, eu preciso de 5 horas. Para isso aqui, eu preciso... E cada um desses itens tem uma prioridade. Prioridade altíssima, prioridade alta, prioridade normal, prioridade baixa ou prioridade no aguardo, por exemplo. Tá? E aí, com essas informações em mãos, eu vou pegar esses itens desse backlog e vou escolher. Então, beleza, eu tenho 2 semanas para trabalhar. Qual é a maior prioridade? A maior prioridade é a implementação do cadastro de cliente, mas o cadastro de cliente precisa de 2 semanas só para ele. Não, então vamos deixar isso para uma etapa sozinha para isso. Beleza. Próximo, implementação do cadastro de livros. Não, o cadastro de livros eu preciso de 5 dias só. Então, beleza. Então, vamos colocar esse cadastro de livros. Que mais? Eu tenho aqui implementação de relatórios, que faz em 3 dias. Mas esse está com a prioridade lá embaixo. Não, então deixa isso aqui para lá. E aí você vai montando um quebra-cabeça das coisas que vão ser desenvolvidas nesse sprint. As coisas que vão ser feitas nesta etapa do desenvolvimento. Tá? Inventário das coisas a serem realizadas para a entrega dos elementos também é feito nesse planejamento. E aí, para mim dizer que encerrei, o que eu preciso? Eu preciso organizar o banco de dados, preciso criar as tabelas, preciso colocar as opções no menu para o usuário conseguir acessar. Então, beleza. Essas são as coisas que eu preciso para considerar encerrada essa etapa. A duração dessa reunião, esse planejamento do sprint, muita gente usa os nomes em inglês, tá? Então, se vocês forem procurar em outros materiais, pode ser que vocês achem os nomes todos em inglês. Eu usei traduzido porque é tranquilo, né? A duração dessa reunião depende do tempo do sprint, e quanto mais longo o sprint, mais tempo a gente precisa no planejamento do sprint. Tá? A ideia é chamar a galera, 2 horas, não são reuniões extremamente longas. A ideia é não fazer 2, 3, 4 horas.
Se você conseguir fazer esse planejamento em 1 hora e meia, 2 horas, ótimo. Elimina, conversa com todo mundo, põe as coisas no papel e dá continuidade. Tá? Então, é uma etapa bem importante do Scrum e que garante uma qualidade maior no sprint e no cumprimento dos prazos. Beleza? Com o sprint definido, eu tenho o que a gente chama de Scrum diário, tá? Que é uma pequena reunião, normalmente feita em pé, já tinha comentado sobre isso com vocês, 10, 15, 20 minutos. Tá? Definindo o que foi feito, o que será feito, o que fica para ser feito depois, com relação ao que a gente precisa atender daquele sprint. Tá? Então, tenho a lista das coisas para fazer. Beleza, fiz o primeiro dia. Vamos sentar, vamos nos reunir em pé e 15 minutinhos antes do começo do dia fazer a discussão. Ó, trabalhei isso, mas está atrasado, cara. Precisou de mais trabalho do que a gente planejou. Pô, então talvez precise chamar alguém para ajudar, ou precise redividir isso aí. Então nós vamos fazer esse Scrum diário para que a gente possa ter um andamento correto do projeto. Tá? E usam um acrônimo GIFTS para definir o que se espera desses Scrums diários. A GIFTS em inglês significa presentes e ele significa Good Start, Improvement, Focus, Team e Status. Tá? Então a ideia da reunião é ajudar a começar bem o dia, a promover a melhoria contínua, porque você não espera juntar um monte de problemas para discutir lá daqui 2 semanas. Então, deu um probleminha que vai impactar em alguma forma, no próximo dia, no próximo Scrum diário, você apresenta na reunião e discute. Tá? Reforça o foco da equipe no que realmente importa. Tudo no Scrum tem uma tabela de prioridades e aqui a gente ajuda a definir isso. Ó, a gente errou na previsão de tempo necessário para essa parte do projeto. Não vai caber o que a gente planejou nesse sprint. E aí, o que eu deixo para depois? Não, vamos focar. O que realmente importa? Qual que é a maior prioridade? O que o cliente, o owner, disse que é mais importante? Vamos manter o foco. Tá? Reforça o tempo de equipe, o senso de equipe e status, atualizações de status, comunicar para todo mundo o que está acontecendo. Nessas reuniões, o Product Owner normalmente não participa. Tá? Scrum Master e equipe de desenvolvimento, sim. Por quê? Porque a ideia aqui é mais o braçal, é mais a construção do sistema do produto mesmo. E aí a gente consegue ter esse foco melhor. O dono do produto vai entrar na discussão de novo quando a gente for terminar o sprint e ver, atualizar ele com o que aconteceu. Tá? E aí, o uso de uma metodologia como essa, ela também depende do convencimento, tá? É muito difícil você chegar numa empresa e convencer ela, ó, vou desenvolver o software para vocês, beleza? Beleza, vou cobrar tanto, beleza. Mas eu preciso que vocês definam alguém para ser o representante da empresa dentro do projeto, e esse cara tem que participar aí de pelo menos de umas 6 reuniões no mês. Que é isso que o Scrum prega. Então, vocês querem a garantia de qualidade que o Scrum nos dá? Vocês querem toda a qualidade, toda a questão de seguir prazos e custos e tudo mais, e prioridade e tudo mais? Então, beleza, mas nós precisamos do apoio da empresa na forma de definir alguém para representar ela. Tá? E a empresa que se vire para ver quem é o melhor para isso, se a pessoa vai precisar ser treinada ou não, o que vai precisar fazer. Beleza? E aí, com os scrums diários, nós temos. Tá? Então, qual é a ideia? Ó, vou voltar aqui na janelinha para vocês. Fizemos o planejamento do sprint. Tá? Fizemos o planejamento do sprint. Entramos no sprint. Então, estamos desenvolvendo. Todo dia a gente vai lá e desenvolve um pouco. Antes de começar o próximo dia, eu faço o Daily Scrum. Faço a reunião diária. Tá? Terminei o meu sprint. Terminei isso aqui. Vamos finalizar ele. Agora nós temos exatamente a revisão do sprint. Então, é uma reunião pós-sprint, onde cada membro da equipe apresenta os resultados recém-obtidos. Nessa reunião,
o Product Owner participa, tá? Para ele ver o que foi desenvolvido no último ciclo de desenvolvimento. Demonstra o trabalho finalizado para todas as partes interessadas no projeto. Abre o programa, põe para rodar, mostra, ó, aqui cadastra assim, aqui é o relatório tal, aqui a gente atende aquela necessidade do cliente lá na tal. Então, a gente apresenta, defende o que foi desenvolvido para o cliente, para o gerente do projeto. Tá? Devem atender ao nível de qualidade que a equipe definiu para o projeto como um todo. Então, tem uma coisa muito mal feita porque não deu tempo. Então, beleza. Então, vamos discutir como apresentar e como resolver isso. Tá? Então, aqui, revisão do sprint com o dono do produto. E aí nós temos a retrospectiva do sprint, que é uma reunião mais interna da equipe de desenvolvimento e do gerente do projeto para finalizar o que foi desenvolvido, o que foi criado, né, para gerar alguma documentação. Então, aqui é o fechamento interno da empresa com relação àquela etapa. Tá? Ocorre após a revisão do sprint. Então, fizemos a revisão do sprint e aí vamos fazer a retrospectiva, antes de iniciar a próxima etapa de planejamento. Essas 3 etapas podem ser feitas no mesmo dia, se você quiser economizar uma viagem do Product Owner. Então, você pode colocar isso e desenvolver tudo isso num dia só. Ou bem conversadinho numa manhã só, por exemplo. Tá? Depende de alguma organização, mas é bem dá para fazer. Tá? Oportunidade para a equipe melhorar e todos os membros da equipe devem estar presentes. É aqui que a gente tem a discussão sobre problemas encontrados, problemas da ferramenta, sobre problemas de estimativa. A gente estimou muito baixo esses prazos. Vamos ter que... Então, é isso que é apresentado. É aquele controle, acompanhamento diário, mas interno da empresa. Discute-se o que ocorreu bem no sprint anterior e o que pode ser melhorado. E o que vai ser melhorado já no próximo sprint. Ó, pessoal, nós vamos precisar atualizar essa ferramenta aí. A gente está utilizando a ferramenta de 3 anos atrás. A ferramenta nova saiu agora, mês passado, é muito melhor. Beleza, podemos fazer isso já? Não, não dá. O projeto está em andamento. Se a gente atualizar a ferramenta, nós vamos precisar recodificar algumas coisas, vai ter coisa que não vai bater, então vamos encerrar o projeto assim, depois a gente atualiza. Beleza, então deixa isso para ser melhorado no futuro. Tá, mas nós temos um problema. A versão do banco de dados, aí sim, caiu num bug ali que tem naquela versão mesmo, e esse nós precisamos atualizar já para já. Então isso vai ser melhorado para o próximo sprint. Esse esquema de nomeação de variáveis que nós estamos utilizando está deixando muito confuso. A partir do momento que se passa para a próxima tela do programa, você já não lembra, não faz ligação, é muito complicado. Então, beleza, então vamos definir melhor isso. Vamos arrumar já. Tá? Então, isso é importante, sempre ter a visão no amanhã e no depois, no futuro. Isso é discutido na retrospectiva do sprint. E aí, nós voltamos para o planejamento do sprint, para a execução do sprint, com o Scrum diário, terminou, revisão, retrospectiva. E esse é o loop infinito que a gente vai fazer enquanto estiver fazendo, né, um projeto baseado no framework Scrum. Então, tem muito material, tem muita coisa, tem softwares que ajudam, tem tudo aí que a gente pode fazer. E como eu falei, isso não significa que nós não precisamos fazer uma análise. Não, o Scrum não tem nada a ver com análise. Isso não significa que eu não preciso fazer um levantamento de requisitos. Pô, o professor Davidson passou 2 aulas falando sobre engenharia de requisitos, agora ele vai falar sobre Scrum que não usa engenharia de requisitos. Não, usa. Você levanta requisitos, você faz anotações, você coloca tudo no quadro, porque senão você não tem como desenvolver o software. Então, o Scrum nos traz melhorias, nos traz formas diferentes de fazer algumas coisas, mas sem abandonar aquilo que nós propusemos, né, ou que nós estudamos nas etapas anteriores. Beleza? E aí nós temos alguns artefatos, nós temos alguns objetos que existem no Scrum e que são utilizados para definir
algumas coisas. O primeiro é um backlog do produto. Quase que um histórico. É difícil traduzir backlog, né? É um backlog. É uma lista de tudo que é conhecido e necessário no produto, no projeto. Tá? Ali que vão entrar tudo que precisa ser desenvolvido, todos os requisitos, todas as restrições do sistema. Tá? Então, é nessa lista que a gente vai sempre voltar para verificar as coisas e atualizar ela com as coisas que já foram feitas. Tá? Responsabilidade do Product Owner. É o Product Owner que vai trazer os requisitos. Vai discutir, vai trazer sozinho? Não. Vai discutir com a equipe, vai apresentar? Vai. Mas é ele que vai ser a ponte entre a empresa e a equipe de desenvolvimento. Única origem dos requisitos para qualquer mudança a ser feita no produto. Tá? Única. Preciso mudar a fórmula de cálculo do imposto de renda retido na fonte por pagamento dos meus funcionários. Beleza. Está no backlog? Não, não está. Volta lá, vamos colocar no backlog e aí depois a gente passa pelo processo do Scrum. Ponto. Tá? E por isso entra o quarto item aí. Ele é dinâmico, ele muda constantemente para identificar o que o produto necessita e as modificações necessárias. Tá? Como a gente já viu lá nos pilares, o Scrum prega pela adaptabilidade. Nada é fixo, nada é imutável. É preciso que tudo seja replanejado, reelaborado e modificado conforme essas necessidades surgirem. Então, o backlog do produto ele também precisa ter essas características. Tá? Lista todas as características, funções, requisitos, melhorias e correções que formam as mudanças que devem ser feitas no produto. Tá? E cada item possui alguns atributos: descrição, ordem, estimativa e valor. Prioridade, que aqui não está. Prioridade, que aqui não está, e outras características necessárias. Tá? Podendo também incluir descrição de testes e outras comprovações para dizer quando aquilo está pronto e o que mais for necessário. Então, a ideia é fazer uma tabelinha. O sistema da biblioteca vai ter o quê? Cadastro de clientes. Então, um item no backlog é o cadastro de clientes. Qual a prioridade? Prioridade é altíssima. Sem cadastrar cliente, eu não posso fazer nada. Beleza, então, cadastro de clientes. Prioridade 1. Descrição. Tela para cadastro de clientes, onde é possível, blá, 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 blá. Fechou. Estimativa. Estimativa aí são 10 dias de desenvolvimento, porque precisa fazer banco de dados, precisa fazer tela, precisa fazer tudo. Beleza. Valor. Consigo já precificar isso? No desenvolvimento está difícil de precificar, então deixo sem. Mas quando eu tenho uma fórmula já numa empresa mais bem desenvolvida, que me diz quanto custa o dia de desenvolvimento, quanto custa a hora de desenvolvimento, eu coloco essa informação aqui também. Tá? E aí eu vou ter 10, 20, 30, 50, 100 itens. E o estado de cada item desse. E aí, quando eu for atingindo, esse aqui eu resolvi. Tira, joga lá para baixo e marca como concluído. Esse aqui eu resolvi também. Então, esse backlog é uma forma importantíssima de você conseguir ter uma visualização rápida de como é que está o produto. Tá? A previsão é que nós previmos que ia desenvolver esse projeto em 6 meses. Beleza. Já foram 4 meses e nós não atingimos nem a metade do que está no backlog. Opa, vamos ver o que está acontecendo. Será que nós fizemos os itens mais pesados, que necessitavam de mais desenvolvimento e ficaram os mais leves? Pode ser. Não, pode ser que a nossa previsão esteja errada, então. Então, o backlog é muito importante para isso e ajuda bastante a manter isso. Tanto ajuda que muitos projetos fazem o backlog e os próximos itens que nós vamos ver de maneira física também, não só na telinha do computador. E aí nós temos o backlog da sprint. Eu vou passar 2 semanas, vou passar 4 semanas fazendo o desenvolvimento de algumas funções, então eu preciso ter a documentação daquelas funções. O que é? O que é esse cadastro de cliente? Então, basicamente, quando eu faço o planejamento do sprint, eu pego os itens do backlog do produto, seleciono quais que eu vou jogar para o backlog da sprint. E aí, na backlog da sprint, o resto deixa, aqueles restantes dos itens, nessa sprint, nessas 2 semanas, não vão interessar para mim.
Vamos trabalhar no backlog da sprint. São conjuntos de itens do backlog do produto selecionados para essa sprint, junto com o plano para entregar o incremento do produto e atingir o objetivo da sprint. Tá? Previsão do time de desenvolvimento sobre qual funcionalidade estará no próximo incremento. Então, quando a gente faz o planejamento da sprint, é aqui que a gente coloca os itens que eu vou fazer. Né? O que vai estar? Quando eu terminar o próximo sprint, o que vai estar pronto para o usuário usar? Está aí. Tarefas são criadas e descartadas sem alterar o objetivo da sprint. Então, nós já criamos o objetivo da sprint. Vou precisar colocar mais uma tarefa aqui, mais outra e tirar alguma aqui. Isso na etapa de planejamento, pelo amor de Deus. Depois começa o sprint, a ideia é que você não mexa mais no backlog. Senão, não tem sentido nenhum eu dividir em sprints e iterações toda essa conversa. Tá? Então, coloca e tira conforme a necessidade até atingir a quantidade de horas disponíveis de programação. Por quê? Porque eu tenho 2 semanas, então são 10 dias de desenvolvimento, são 10 dias de 8 horas cada um, eu tenho 80 horas de desenvolvimento por desenvolvedor. Minha equipe é composta por 5 desenvolvedores, então em cada sprint eu tenho mais ou menos 500 horas de desenvolvimento para trabalhar. Então, pensa no quebra-cabeça que eu preciso pegar do backlog e montar até que eu consiga dizer, então nesse sprint, nessas 500 horas de desenvolvimento, 400 horas de desenvolvimento, eu vou trabalhar isso, isso, isso e isso. Tá? Para isso que serve esse backlog da sprint. E uma ferramenta muito utilizada no Scrum é o Kanban. O Kanban é esse quadrinho aí que o pessoal da administração usa muito, tá? Entrou na moda. É o quadrinho onde você tem algumas divisões, tá? Coisas, o mais comum é ter 3, coisas a fazer, coisas sendo feitas e coisas prontas. Tá? Normalmente se coloca o backlog da sprint dentro de um Kanban. Tá? Posso codificar por cores, posso marcar do jeito... então o verde é os itens leves, os itens rápidos, os itens com, né, abaixo de 5 horas de desenvolvimento. O amarelo é o médio, de 5 a 30 horas de desenvolvimento. O cor-de-rosa aqui é o pesado, é aquilo acima de 20 horas de desenvolvimento, então fica mais difícil. Tá? Posso ter ícones para representar o quão crítica aquela função é. Então, esse aqui é alto, prioridade é alta. Esse outro é prioridade média, esse aqui é alto também. E aí, na hora da pessoa, lá no Scrum diário, da pessoa dizer, terminei já essa coisa que eu iria fazer hoje, na hora de ele escolher a próxima coisa que ele vai fazer, ele também escolhe baseado em prioridade. A ideia do Scrum é 100% essa. E matando as coisas pela prioridade. O cliente diz que isso que é uma prioridade mais alta, é mais crítico para ele, é mais importante. Logo, vamos fazer isso primeiro. Por quê? Exagerei no planejamento, não vai dar para fazer esses 2 itens. Beleza, mas esses 2 itens são prioridade altíssima. Não era melhor eu deixar esses 3 itens sem fazer aqui, que são prioridade baixa, para mim conseguir atender essas 2 prioridades altas? Talvez seria importante. Então, essa visualização, tá? Eu posso ter subdivisões, por exemplo, uma coluninha para cada desenvolvedor da equipe. Então, né, esses quadros são bem práticos e bem úteis. E tem soluções online para fazer também, o que, cara, é muito legal para organizar as coisas que você tem pendentes, são muito interessantes. Então, o que é o Kanban? Quadro de comunicação, digital ou não, que permite a inserção de atividades e objetivos, bem como o estado de cada um deles. Está aguardando, está em desenvolvimento, está pronto, por exemplo. Ótima ferramenta de organização que permite uma visualização simples e rápida do estado atual do sprint, do backlog do sprint ou do backlog do produto. Tá? Então, é uma forma de organizar bem prática que o Scrum utiliza muito. Beleza? 8 horas, galera. Aqui nós encerramos, então, encerramos a parte das metodologias ágeis. Próxima aula a gente começa assunto novo, então. Lembrando que semana que vem a aula de vocês vai ser na sexta-feira, na palestra de abertura do Intec. Por favor, se inscrevam, tá? Estou parando a gravação. Alguém tem alguma pergunta?